Quero pensar com você então nesta noite sobre ande seguros em dias de insegurança. Ande seguro em dias de insegurança. Queridos, essa é uma realidade nos nossos dias. A gente tem diuturnamente se deparado com essa realidade. Eu fiquei chocado. O mês de agosto, o noticiário relatou mais de 70 homicídios na nossa cidade. Uma coisa absurda, não é? Os jornais diuturnamente mostrando pessoas que eram assassinadas, pessoas que estavam envolvidas com drogas, pessoas que tinham algum outro tipo de comprometimento, pessoas que foram assassinadas. Então, os dias são extremamente maus e isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus já revelava isso, já revelou isso para nós, as nossas vidas. Então, nós precisamos andar seguros, porque vivemos em um tempo, em dias de insegurança, mesmo com a polícia na rua. As coisas não têm sido fáceis. Nós precisamos também guardar as nossas vidas, os nossos corações, o nosso destino, o nosso futuro. E a palavra de Deus nos ensina em 1 João, no capítulo 2, o verso de número 6, na Almeida Corrigida, dizendo assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Querido, Cristo é a nossa referência, Jesus é o nosso parâmetro. Tem muita gente tomando por parâmetro, às vezes aquela amizade, aquele vizinho, aquele colega, aquele artista, aquela personalidade, aquela celebridade, aquele cantor. Querido, isso não vai lhe levar em absoluto a lugar nenhum. Você precisa andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Ele é o seu exemplo, ele é a sua referência. Em 1 João ainda 2,6, na Nova Versão Internacional, a palavra de Deus vai dizer: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Atos no capítulo 10, o verso 38, e Lucas 10, 37 vai dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vá e faça o mesmo. É o que vai dizer o texto de Lucas 10. Vá e faça o mesmo. Haja como ele agiu, viva como ele viveu, proceda como ele procedeu. Irineu de Lyon, de Esmirna, que viveu entre o século II e o século III, vai dizer exatamente assim: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Amém? É exatamente isso, ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele viveu como nós, ele sentiu dores, ele sofreu, ele padeceu. Então ele é a personificação do Deus imortal, do Deus todo-poderoso. Então a palavra grega para andar é periátel. Periátel significa literalmente perambular. No nosso português seria assim, andar vagueando. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Ele perambulava pelas cidades, pelas localidades, operando milagres, manifestando o seu poder. Então, a palavra significa uma metáfora para viver, um estilo de vida. E por isso, assim é traduzida na palavra de Deus, na Bíblia, especialmente nas Bíblias mais contemporâneas. Então o ministério de Jesus foi um ministério perambulante. Ele andava por todas as partes, ele andou por todas as partes, fazendo o bem. Está lá em Atos, no capítulo 10, o verso de número 38. Jesus foi e sempre será o maior mestre que já existiu, em especial porque ele viveu o que ele
falou, ele viveu o que ele pregou. Ele não tinha falha de caráter. Ele não pregava uma coisa e vivia outra. Então, como cristãos e igrejas, nesse desafiador século 21, como lidar com os gritantes e tremendos desafios que chegam dioturnamente, de forma instantânea, dentro das nossas casas, junto das nossas famílias, que muitas das vezes enchem os nossos olhos e querem tomar o nosso coração. As manchetes são as mais variadas possíveis. Todo mundo tem acesso à informação. São as mais cabeludas possíveis. Não importa se você está com o seu smartphone na mão, ou se você comprou um tabloide desses de 25 centavos, 50 centavos ou R$1. Se você liga a TV, ou se você está assistindo na internet, as notícias chegam, as manchetes chegam constantemente. Uma manchete que saiu algum tempo atrás, exatamente no mês de abril, no dia 16, era um experimento que os cientistas estavam fazendo, um experimento de criar embriões de macacos com células humanas. Já pensou? Como é que você explica isso para o seu filho, adolescente, pré-adolescente? É possível? E tantas outras coisas que chegam dentro das nossas casas. Os dias são maus e a palavra de Deus já nos advertia sobre isso. Então, ande seguro em dias de insegurança. E para andar seguro em dia de insegurança, só tem uma forma, só tem uma maneira, só existe uma estratégia, só existe um caminho. E é com Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos decidir definitivamente se nós queremos viver a única vida que nós teremos e que nós temos aqui na terra. Se nós queremos vivê-la em segurança ou em uma completa insegurança. Precisamos decidir. Como diz Isaías no capítulo 1, verso 16 até o verso de número 18, a parte A. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Então Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, e como a implicação direta, Ele é o nosso maior paradigma. Vivemos não a nossa vida, mas vivemos a vida cristã que Ele nos deu e que Ele nos permite viver todos os dias. Porque não existe outro extraordinário, maior, melhor e mais poderoso que Jesus. Atos no capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, queridos. Não há. Não se conhece, nunca se viu e jamais existirá. A questão é como você está andando, como você está vivendo, para onde você está caminhando, qual é a direção que você tem dado à sua vida. Devemos andar como Jesus. Devemos andar como Jesus. Lucas no capítulo 19, o verso de número 10. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus. Vamos lá? Porque o Filho do Homem... Amém? Quem ele veio buscar? Quem é o perdido? Eu e você? Não tem de se eximir não, porque ele veio buscar o homem perdido. Era eu e você.
Se você não tem Jesus na sua vida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não tem uma aliança formal com Ele, se você não tomou uma decisão para que Ele venha fazer morada na sua vida e perdoar todos os seus pecados, você está incluído nesse texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem tem o Filho não está perdido. Quem não tem o Filho ainda vive uma vida de completa perdição. É o que diz a palavra de Deus. É assim que está descrito. É assim. Então nós precisamos decididamente, de forma muito assertiva, intencional, precisa haver no nosso coração intencionalidade positiva. Intencionalidade que vá redundar em bênção sobre a nossa vida, em uma vida melhor, em uma vida de qualidade, para que possamos ser protagonistas da nossa geração, na nossa época, no tempo que nós temos chamado hoje. Precisamos. Como diz João no capítulo 4, os versos 19 a 20, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Querido, o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Livre acesso. Nós não precisamos mais ter a necessidade de oferecer um sacrifício, fazer uma oferenda, entregar um holocausto ao Senhor, não. Cristo Jesus se fez sacrifício perfeito e se entregou por nós. Cumpriu cabalmente toda a exigência da lei. Mas Jesus veio para todos, para mim e para você. E isso inclui todos nós, indistintamente. Não há na grandiosidade e no espetacular amor de Jesus acepção de pessoas, de raça. Não há de posição social, também não. Ele ama a todos. Ele ama a todos. Jesus veio para todos, inclusive para os gentios, porque quando ele viveu aqui, demonstrou preocupação com eles, partilhou seu ensino para eles, repartiu suas atitudes com todos. Com todos. Então eu quero pontuar com você nessa noite, pelo menos 5 aspectos, para que você viva de fato uma vida de segurança neste tempo de insegurança. Uma vida segura nesse tempo de insegurança. Para você andar seguro em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa, em primeiro lugar, viver em novidade de vida. Preencha aí no seu esboço. Viver em novidade de vida. Filipenses no capítulo 1, o verso de número 21, a palavra de Deus vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, isso é decisão, isso é escolha, isso é se posicionar definitivamente, é você declarar o que você quer para a sua vida. É dizer: eu quero viver uma nova vida, eu não quero viver no caminho da morte, da transgressão, do pecado, da ruína, da desilusão, da decepção, da angústia profunda. Querido, qual é o mal do século? E a gente vê pessoas, às vezes, que conhecem a palavra de Deus, estão vivendo assim, completamente escravizada pelo mal do século. Você sabe qual é? Já ouviu falar? Silenciosa. Chega de forma, tranquila. Depressão. Tem gente que não consegue mais sair de casa. Tem gente que não consegue mais falar com outra pessoa. Tem gente que não consegue sair de dentro do quarto. Tem gente que não
não se alimenta mais. Tem gente que decidiu viver enclausurada. Tem gente que decidiu dar cabo da sua vida, porque a depressão está consumindo toda a sua vida, toda a sua existência. A vida que o Senhor entregou para mim e para você, a vida que é única. Eu e você somos um milagre. Nascemos no meio de milhares e milhares e milhares de possibilidade de existência humana. Deus olhou e disse: não, quem vai é você. Quem vai viver é você. Quem vai nascer é você. Quem vai fecundar é você. E aí o diabo, de forma sorrateira, vem com esta a doença dos infernos e acaba atingindo o homem de forma impactante, trazendo para o seu coração que a melhor decisão que ele pode tomar é acabar com a sua vida. Não é. É mais uma armadilha do diabo. O apóstolo Paulo então está dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é viver em novidade de vida. Isso é viver para uma nova vida, para uma nova existência, para uma nova dimensão, para uma nova realidade. E essa nova realidade tem o nome de eternidade. Eternidade. O convite para seguir a Cristo é uma experiência contínua. Por isso falou por meio de parábolas, para trazer ao nosso cotidiano, a nossa realidade, falando em sal, falando em luz, em aves, moeda, ovelha, tesouro. Jesus deu ênfase para as coisas do dia a dia. Viva em novidade de vida. Você tem vivido em novidade de vida. No encontro de Jesus com um jovem rico em Mateus, no capítulo 19, os versos 18 e 19, foi assim. Ele perguntou: o que tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser redimido dos meus pecados e das minhas transgressões? Eu tenho guardado os mandamentos e etc. E no verso 22 desse texto, disse o jovem, disse que o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas. E note que ele não citou o mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás. Jesus disse: você não tem que fazer, você precisa viver. Você não precisa fazer nada, você só precisa viver segundo os preceitos e os princípios da palavra de Deus. Você só precisa me seguir. Você só precisa andar como eu estou andando. Mateus 16, 24 vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ande comigo, viva comigo, experimente do céu que existe em mim, da eternidade que habita em mim. Viver em novidade de vida. Qual foi a grande novidade da sua vida esta semana que se encerrou? Qual será a grande novidade da sua vida para esta nova semana que só está começando? Em segundo lugar, para você andar seguro em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa viver para servir as pessoas e agradar ao Pai. Não é o contrário. Não é viver para agradar as pessoas e servir ao Pai. Você precisa viver para servir as pessoas e agradar ao Pai. João no capítulo 13, os versos 4 e 5. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Amém? Exatamente isso. Jesus, que é a nossa referência, que é o nosso padrão
por excelência. Nós conhecemos essa história. Ele é o homem da bacia e da toalha, ou da toalha e da bacia. Jesus exaltou essa prática em todo o tempo. Jesus nos deixou o princípio da toalha e da bacia. Este episódio só é revelado no Evangelho de João. Você já prestou atenção nisso? Não é revelado nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Só tem João. E como João era extremamente cuidadoso em registrar todos os sermões de Jesus, todas as preleções de Jesus, ele guardava tudo. E é em João que está exatamente relatado este episódio, como Deus é bom, como Deus age. Você já pensou se este evangelho tivesse se perdido, o evangelho de João? Nós não teríamos essa declaração, nós não teríamos este exemplo de Jesus para nós, os seus seguidores, para nós, os seus discípulos. Nós não teríamos uma visão completa da vida cristã sem este fato. Porque a vida cristã se resume basicamente nisso, querido: servir as pessoas e agradar a Deus. Servir as pessoas e agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, o Novo Testamento está repleto da palavra servir, da palavra serviço, do grego doulos, ou diáconos, aquele que serve. Paulo se refere a ele mesmo pelo menos 5 vezes como diáconos. No Novo Testamento, a palavra como verbo ou substantivo aparece nada menos que 92 vezes, 44 nas cartas de Paulo. Paulo foi um grande exemplo, depois de Jesus, de serviço, de dedicação. 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 16, a palavra de Deus vai dizer: vivam como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. E desde o começo de sua vida, da vida de Jesus, foi assim. Nada mudou. Ele continuou fazendo exatamente da mesma forma. Henry Van Dyke, escritor e poeta do início do século XX, disse: nasci em humilde estábulo, com animais ao meu redor. Fui preparado para ser carpinteiro em Nazaré. Experimentei e achei isto muito bom. Onde muitos mourejam juntos, ali eu me sinto em casa. Onde dorme o trabalhador fadigado, ali eu estou sozinho com ele. Ali eu estou sozinho com ele. Como você tem vivido a sua única vida aqui na terra? Você tem vivido para si mesmo? Você é egoísta? Você só pensa em você, você só olha para você, você não se dispõe a servir ao necessitado, a um carente, a uma pessoa que precisa, alguém da sua comunidade, um parente seu, alguém da igreja? Você tem vivido para agradar a você mesmo? Ou você tem vivido para servir as pessoas e agradar a Deus? Porque quem serve as pessoas agrada a Deus, e quem agrada a Deus serve as pessoas. Serve as pessoas. Em terceiro lugar, para você andar seguro em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa viver com compaixão, como Jesus viveu. Viver com compaixão, como Jesus viveu. Mateus, no capítulo 20, os versos 34 e o capítulo 6, o verso 12, a palavra de Deus vai dizer: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles os seguiram. E eles o seguiram. E nós só teremos compaixão se decidirmos seguir Jesus, se decidirmos perdoar. Se decidirmos perdoar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não é a minha e nem a sua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como nós, e aí tem um problema. Perdoai as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É assim que funciona? É assim que tem sido feito por mim, por você? Esta é a nossa prática contínua? Nem sempre. Nem sempre. Compaixão é uma palavra latina. Pati, sofrer. E cum, que é com. Sofrer com o que sofre. Sentir com o que está com o coração dilacerado, partido, completamente quebrantado. Sentir com o que está com o coração do outro. Chorar com o que chora. Se alegrar com o que se alegra. Então nas Escrituras, a palavra que nós temos e que vai aparecer várias e várias vezes, pelo menos 12 vezes, referindo-se a sentir de Cristo, é a palavra esplashinai. Aparece, está lá no Novo Testamento, na palavra de Deus, na revelação sagrada. Em Lucas, no capítulo 15, o verso 20, por exemplo, ela vai aparecer. Portanto, a palavra do filho pródigo deveria se chamar a palavra do pai compassivo, porque ele sofreu com o filho que sofria, ele chorou com o filho perdido que estava chegando e se rendia aos seus pés. É assim que você tem vivido? Viver com compaixão como Jesus viveu. Você tem tido compaixão das pessoas? Você tem se importado com elas? Você tem estendido a mão para abençoá-las, para ajudá-las? Você já percebeu que o único pedido do Sermão da Montanha é perdão? E sobre o qual existe um comentário de Jesus. O que perdoa pode ser perdoado. Igualmente, o perdoado deve ser um perdoador. Isso não significa que você é um banana, um mole, um frouxo. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É por isso que nós, quando lemos João no capítulo 11, o verso de número 35, é importante lembrar que naquele episódio, Jesus chorou com Maria e seus amigos. Embora seja um dos menores versos da Bíblia, o seu impacto e profundidade é sem precedentes. É extraordinário. É sem igual para as nossas vidas. Então, paciência, perseverança, esperar, perdoar. Nós precisamos viver a vida tendo compaixão daqueles que se aproximam de nós, daqueles que estão próximos de nós, daqueles que precisam, daqueles que carecem. Se você quer viver definitivamente, andar definitivamente seguro em dias de insegurança, você precisa definitivamente viver com compaixão, como Jesus viveu. Amém? Em quarto lugar, para você andar seguro em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa tocar pessoas como ele tocou. Tocar pessoas como ele tocou. Mateus 17:7 vai dizer: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Jesus tocou e andou entre as pessoas o tempo todo, levantando as pessoas. Ninguém fez isso como Jesus fez. E hoje em todo o mundo, com intenções puras, só os cristãos têm uma maior disposição para fazer. Essa palavra tocar é uma palavra também que aparece com muita frequência no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Aparece pelo menos 33 vezes. Raptomai é a palavra no grego. Raptomai, toque, chegue próximo. O sentido é quase
é quase que envolva-se com a pessoa. Envolva-se com ela. Sinta a pessoa. Em Lucas, no capítulo 6, o verso de número 19. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? E toda... Amém? Todo mundo queria tocar Jesus. Em momento nenhum, ele se abstém. Ele permite, ele deixa. E nós, muitas das vezes, no nosso orgulho, na nossa prepotência, no nosso excesso de higiene, de limpeza, muitas das vezes nós temos dificuldades para tocar as pessoas, para cumprimentar as pessoas, para abraçar as pessoas, para sentir as pessoas. Sabe o que é que muitas das vezes nós estamos dizendo com isso? Nós somos melhores do que Jesus. O fato dele ter feito não quer dizer que eu deva fazer, porque eu sou melhor do que ele. A interpretação muito possível é essa. Nós muitas das vezes estamos nos sentindo superiores e melhores que Jesus, porque ele tocava todos, ele sentia todos. Ele tocou no homem que estava enfermo, ele curou o homem que estava com lepra, ele tocou no morto, que era uma blasfêmia, era tornar-se impuro com ele. Jesus curou o cego de nascença. Jesus não teve problema em tocar as pessoas. Mas nós temos grande problema hoje, grande dificuldade, grande resistência. Billy Graham vai dizer o seguinte: o maior evangelista do século XX e século XXI, o sangue de Cristo nos fez iguais. Uma só língua, uma mesma linhagem, uma só raça, não importa a cor da pele, seu meio social, sua nacionalidade, pertencemos ao corpo de Cristo, somos todos um no Pai e servos de Cristo. E servos de Cristo. Em seu ministério, Jesus deu atenção muito especial a 3 grupos de pessoas. Você sabe quais foram? Crianças, mulheres e pobres. Crianças, mulheres e pobres. Eu acrescentaria mais um: os enfermos e doentes também. Jesus nunca teve nenhuma resistência com pessoas desse tipo. Pessoas que precisavam serem tocadas para receberem um milagre, para terem as suas vidas transformadas. Aquela mulher de fluxo, ela correu para tocar Jesus. E ela tocou Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Virtude. O Senhor tocou. Por que você não pode tocar? Tocar é um ato de encorajar, abençoar, curar, estar junto. Não tenha medo de tocar. Não tenha. Há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa. Essa pessoa era soro positivo. Ela tinha DST, AIDS. E alguém se aproximou de mim e disse: como é que você abraça uma pessoa nessas condições? Eu falei: porque ela é gente como eu. Ela sente como eu. E a doença dela não é contagiosa, que chegue ao ponto de me contagiar. Talvez a sua doença seja pior do que a dela. Talvez quem precise mais de cura é você, porque ela já foi curada. Em quinto e último lugar, para você andar seguro em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa fazer a distinção entre pecado e pecador, como Jesus fez. Fazer a distinção entre pecado e pecador, como Jesus fez. Lucas, no capítulo 19,
os versos 6 e 7. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Exatamente isso. Querido, nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam a interpretação e a consciência do que é correto e do que é errado. Jesus, o texto aqui é o texto de um homem pecador. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus não estava compartilhando do erro daquele homem, Zaqueu. Jesus não comungava dos desatinos daquele homem. Não. Jesus estava preocupado com o homem. Não com o pecado que ele estava cometendo ou que ele já cometia há muito tempo. Vemos então no evangelho de um lado a alegria do pecador em receber Jesus e do outro lado os crentes farisaicos murmurando, blasfemando, fazendo pouco. Jesus foi na casa de Zaqueu mudar a sua vida, mudar a vida daquele homem, a realidade daquele homem, a história daquele homem, e não se deleitar ou apoiar os seus pecados. Jesus não era conivente com ele. Não, de forma nenhuma. Cada um de nós e toda a nossa igreja saiba sempre separar, como Jesus fez, pecado e pecador. Com Zaqueu, em Lucas, no capítulo 19, os versos de 1 a 10, a mulher adúltera, em João, no capítulo 8, os versos de 3 a 11, o ladrão da cruz, em Lucas 23, os versos 42 e 43, Maria Madalena, em Marcos 16, 7, Saulo de Tarso, em Atos, no capítulo 9, o verso de número 5, Jesus amou o pecador, mas abomina o pecado. Não há relação do nosso Salvador com o pecado, mas há uma relação pura, íntima, profunda com o pecador. Ele morreu pelo pecador, para justificar o homem transgressor, o homem pecador, o homem distanciado da glória de Deus. Há um hino muito bonito no cantor cristão e no inário para o culto cristão, que tem como título Tal Qual Estou, de Charlotte Elliott. E ele diz assim: tal qual estou, eis-me aqui, Senhor, pois o teu sangue remidou, vertestes pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, sem esperar que possa a minha vida melhorar, em ti só quero confiar. Ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, e sem poder, as faltas pode preencher, e tudo quanto me é mister, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás, com teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, veio para nos redimir de todo o pecado. Não importa como você está, como diz a letra do hino, tal qual estou, é assim que Deus quer, que Jesus quer receber você. O padrão é alto, é difícil, e será sempre um dia de cada vez. Todavia, para isto, Jesus enviou o Paráclito, enviou o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o seu Espírito para nos ajudar, o seu Espírito que está continuamente conosco, que está em nós 100%,
como presente de Deus para as nossas vidas. Como diz João no capítulo 14, o verso de número 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Viva a vida plena de Deus hoje. Viva a vida completa em Jesus, andando com Jesus, andando como Jesus andou. É possível, dá para mim e dá para você. Você só precisa querer se posicionar, tomar uma decisão, tomar uma atitude, e você verá o milagre de Deus na sua vida.